Oi, turma! Sou Tânia Paredes, sou a professora de matemática e hoje, na aula do 7º ano, vamos trabalhar a proporcionalidade inversa. Então, sejam bem-vindos ao nosso canal. Lembrando, nossas aulas são digitais, tá? Então, você pode assistir agora ao vivo na TV, ou você pode assistir também pelo seu smartphone, ou pelo seu notebook, seu computador. Para isso, vocês vão baixar o aplicativo. Eita, na TV eu não preciso do aplicativo não. É verdade, turma, vocês não precisam do aplicativo na TV, mas com o aplicativo você interage com a gente, participa da aula, não fica só assistindo. Eu sei que muita gente não gosta muito de falar, não só no chat, mas na própria sala de aula. Isso é normal, cada pessoa tem seu jeito. Bem, mas na aula digital você tem, como eu acabei de falar, o chat, né? Tem o aplicativo e dentro do aplicativo o chat. E hoje aqui conosco está minha colega, minha parceira de matemática, professora Marta. Olá, queridos estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos nos divertir e aprender bastante com a professora Tânia. Boa aula, professora Tânia. Bem, além disso, nós temos o nosso intérprete de Libras. A equipe de Libras sinceramente, eu tenho que agradecer todos os dias, todas as aulas. Por quê? Porque eu não sei a língua dos sinais. E com eles, a gente atinge, ou seja, mais pessoas podem participar da nossa aula. Bom, então, não se esqueçam de se inscrever no canal do Educa Recife, tá? No YouTube. Por quê? Porque lá você tem todas essas aulas que foram ao ar, ao vivo. Vocês têm lá para vocês reverem, para vocês tirarem todas as suas dúvidas. Ah, eu queria assistir outra aula. Eu tenho um assunto lá na escola que o professor lembrou de um assunto passado e eu queria assistir. Vai lá. Não precisa ser só comigo. Pode ser comigo, com Marta ou com qualquer outro professor. Matemática é uma só. Matemática, gente, é uma linguagem universal. Qualquer parte do mundo estuda a mesma matemática, tá? Bom, então, o que a gente vai ver hoje? Gente, professor, isso aí é uma escada rolante? É. Por quê? Porque nós trabalhamos na semana passada a questão da proporcionalidade direta. E hoje a gente vai trazer esta proporcionalidade aqui, a inversa. Eita, mas isso é proporcional? Não, é a ideia, gente. Qual é a ideia da proporcionalidade inversa? Se um aumenta, o outro necessariamente diminui. E vice-versa, tá? Então, esta ideia matemática tem na nossa vida. E a gente vai ver em outros exemplos aqui. Bom, a grandeza inversamente proporcional. Olha que exemplo legal. Quanto mais alguém estuda, menor é a chance de reprovação. Professora, reprovação é importante? Na verdade, gente, o importante mesmo é o que você aprende. E lembrando, cada um no seu ritmo. Não se compare. Você pode aprender mais rápido do que seu colega. Você pode ter outro colega que é muito mais rápido do que você. Isso não tem importância. E sabe o que é legal? Se vocês se juntarem para estudar junto, um ajuda o outro. Vocês não sabem quanto vocês melhoram, todos eles, tá? Independente. E o ritmo é seu, tá? Não tem nenhum problema. Olha outro exemplo maravilhoso. Dá um zoom aí que eles vão perceber. Quanto mais água sai da torneira, menor é o tempo gasto para encher o balde. O que eu estou comparando aí? A quantidade de água com o tempo. São duas grandezas. A gente fala assim em matemática, duas grandezas, né? Dois objetos diferentes. A capacidade, a quantidade de água com o tempo. Então, é inverso? É. Por quê? Aquele baldezinho ali vermelho vai encher mais rápido do que esse baldezinho que está embaixo do reloginho, que é meio branco, meio azulado. Por quê? Porque está saindo menos água na mangueira.
Então, é essa relação que está na vida da gente, isso é apenas um exemplo, que tem a matemática por trás. Por incrível que pareça, gente, a matemática, ela está em tudo que é canto. Eita, e esses sinaizinhos aí legais? É o inverso. Ó. Achei legal? Não achei legal. Então, está invertido. É essa ideia que a gente vai trabalhar hoje, a questão das grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos recapitular, né? Matemática. Dá um zoom para eles perceberem o recorte que eu dei, ó. Esse amarelão aí, gente, refere-se ao mundo da matemática, né? Então, eu trouxe hoje o recorte, que lembre-se que tem mais por trás, pelos lados, por tudo que é canto, a questão da proporção. A proporção tem a ver com dividir, multiplicar, equivalência, eita, fração, decimal, razão, porcentagem. Gente, regra de 3. Pessoal, a regra de 3 é uma regra que ela vem do conceito de proporção. E esta regra é a que você vai usar. Mas o ideal hoje é vocês entenderem bastante o conceito de proporção, porque quando vocês chegarem para o ano, no 8º ano, vocês vão ver regra de 3. Ah, professora, quero ver a regra logo. Sem problema. Vai lá na playlist, procura lá, regra de 3. E aí vocês vão perceber a regra de 3 com facilidade. Por que eu não vou falar dela? Porque a gente está trabalhando assim, eu vou dando, é como se eu desse um pouquinho de cada um desses pedacinhos aos poucos, tá? Eu dou um pouquinho aqui, aí noutra aula a gente vai mais profundo e assim vai. Por quê? Gente, a matemática tem mais de 3.000 anos. Professora, a gente está no ano 2022. Pois é, a matemática ela existe desde antes de Cristo. Então, se ela existe desde antes de Cristo, a gente não pode querer aprender tudo de uma vez só. Mas como é que a gente vai aprender? Cada um aprende do seu jeito e no seu ritmo. Você pode aprender proporção hoje, ser curioso e ir atrás da regra de 3 e entender. Qual o problema? Nenhum. E se eu não conseguir entender? Também não tem problema. Sempre tem seu tempo. Vocês vão perceber que a melhor ideia é entender profundamente a matemática, né? Não é só, decorei. Decorar não é aprender matemática. O que acontece com decorar matemática? Você não lembra na hora que você precisa, na hora que você está nervoso. Quando é que a gente está nervoso? Quando a gente está sendo avaliado, né? Em algum momento da vida. Bem, mas bora lá. As grandezas são ditas como inversamente proporcional quando uma delas aumenta e a outra necessariamente diminui, ou o oposto. O que é o oposto aí, gente? Quando uma diminui, a outra aumenta, tá? Tudo bem. Então, isso eu acredito que essa ideia já ficou clara para vocês, né? Então, vamos agora resolver problemas. O que é que vocês vão fazer? Pegue seu caderno e seu lápis e mãos à obra. Para que seu caderno e seu lápis? Porque matemática, gente. Tem um cálculo mental. É verdade. Você pode fazer na cabeça. Mas vocês vão perceber que a gente faz na cabeça coisas pequenas. Até um professor de uma universidade, um professor de matemática, dentro do departamento de matemática, ele vai fazer os cálculos dele, claro. A matemática da gente é uma matemática muito simples para eles. Mas ele vai fazer com papel e lápis. Qual o problema? Não tem problema. Vamos pegar o papel e lápis e vamos calcular. Olha o problema aí. Dá um zoom. Eita, esse problema, muitos alunos aprendem na aula de física. Professora, física? Física não é do ano da gente, não. É verdade, não é do ano de vocês, não. Mas a matemática é uma ferramenta para resolver problemas de física, como de química, biologia e todo mais. Então, nós temos um automóvel, move-se, né, a 40 km por hora. A maioria, gente, das vias que tem a bicicleta, principalmente nos domingos e feriados, tem a plaquinha lá que o carro
só pode andar a 40 km por hora. Para que isso? Para evitar acidente. Mas bora voltar para o nosso problema. E demora cerca de 2 horas para chegar ao seu destino. Então, se a pessoa vai muito devagar, a 40 km é uma velocidade devagar, né? Numa estrada ninguém anda a 40, vai andar a 80, né? Vai muito devagar a 40 km, ele vai levar 2 horas para chegar ao seu destino. Ora, se esse automóvel estivesse a 80 km, quantas horas ele demoraria para chegar ao seu destino? Olha só, pessoal. Vamos primeiro recapitular como é que a gente olha para um problema, né? Então, resolução de problema. Primeiro, eu tenho que descobrir o que eu quero. Se um automóvel tivesse a 80 km, quantas horas ele demoraria para chegar no seu destino? Lembrando que, se ele está a 40 km por hora, ele leva 2 horas. Bom, aí eu vou montar uma tabelinha. Veja, pessoal, aqui você tem a grandeza quilômetros por hora. O que é quilômetros por hora? É a velocidade. Isso vocês vão ver em física, tá? Por enquanto a gente só precisa saber disso. É 40. Qual o tempo em horas? Vocês já viram a questão da mudança de escala no tempo, que tempo pode ser em hora, minuto, segundo, mas aqui é em hora. E vai facilitar a sua vida. Por quê? Porque aqui está a hora, eu não vou precisar fazer mudança, tá? Então, 2 horas. Feito isso, montado isso, olha só, o que é que eu quero saber? E a 80 quilômetros? Lá, eu tenho 80 e eu tenho o valor que eu quero descobrir. Presta atenção, pessoal. Este valor, se eu aumento a velocidade, eu chego antes, com mais tempo, ou com menos tempo do que eu levei com a velocidade de 40? Então, a ideia é essa. É uma ideia simples. Se eu vou andando assim, eu vou levar quanto tempo para chegar aqui? Agora, se eu estou aqui e faço assim, eu fui mais rápido ou eu levei mais tempo? Levei menos ou mais tempo? É claro que se eu estiver correndo, e aqui eu estou considerando 40 devagar, 80 correndo, eu vou chegar mais rápido, né? Então, eu vou levar, teoricamente, menos tempo. Mas bora ver como é que a gente conta? Olha só, olha que importante. De 40 para 80, como é que eu faço para chegar lá? Se eu estou falando de proporção, a gente já viu a aula sobre razão, né? Então, eu estou falando de uma comparação de uma fração. Então, é divisão. Divisão, o oposto da divisão é a multiplicação. Se eu vou aumentar de valor, eu vou multiplicar ou dividir por número inteiro, tá, gente? Por número natural. Eu estou aumentando, multiplicando ou dividindo? Eu estou multiplicando. 4, quantas vezes dá 80? 2. Ora, para permanecer na mesma proporção, se eu multipliquei o lado de cá por 2, eu tenho que dividir. Professora, não é multiplicar? Não, pessoal. Aquela foi nas aulas anteriores, foi diretamente proporcional. Aqui não é o inverso? Qual o inverso da multiplicação? Não é a divisão? Então, se eu multipliquei do lado de cá, eu tenho que dividir. Se eu multipliquei por 2, eu vou dividir por 2. Podia ser um número fracionado? Poderia, mas lembrando, cuidado, porque se eu faço uma fração, aqui, dependendo da fração, pode diminuir. Então, se aqui diminuísse, aqui teria que necessariamente aumentar, tá, pessoal? Então, vamos deixar essa parte de fração para mais na frente e vamos pensar na idade, na ideia de proporção direta. 2 dividido por 2, R$2 para 2 meninos, dá quanto, Marta, para cada um? R$1 para cada. R$1 para cada, certo, pessoal? É.
E aí, Marta, tem alguém aí, alguma pergunta, alguma observação? Só estão observando, todos prestando atenção. Ah, tá bom. Então, voltando para cá. Aqui vai ter que dar R$1, que a gente falou. 40 vezes 2, 80. Ora, eu não é o inverso? Então, 2 dividido por 2 dá 1. Então, na verdade, eu tenho 1 hora. Se eu for a 80 quilômetros, eu vou mais rápido, tá? Opa, chegamos na segunda questão. Então, bora lá? Para encher um tanque são necessários 60 galões de 6 litros cada um. Se forem usados galões de 2 litros, então eu estou diminuindo a quantidade de litros, né? Cada galão só tem 2 litros. Quantos serão necessários para encher esse tanque? Quanto o quê, gente? Quantos galões, tá? Então, o que é que eu quero? Para encher um tanque são necessários 60 de 6 litros cada um. Então, eu vou fazer minha tabelinha aqui. Galões a quantidade e galões a capacidade. Veja, não é tudo galão, professora? Não, o que eu estou falando aqui é a quantidade. E o que eu estou falando aqui é a capacidade. É importante deixar isso bem separado, porque quando você mistura as grandezas, você muitas vezes se atrapalha nos cálculos, porque você teria que fazer de uma maneira diferente, tá? Então, 60 vai dar 6 galões, 60 galões com 6 litros, desculpa pessoal, com 2 litros, galões de 2 litros, quantos daria? Se eu diminuo, pensa aí, eu tenho um balde com 6 litros e tenho um balde com 2 litros. Eu vou precisar de mais ou menos baldes de 2 litros para encher o mesmo tanque, a mesma piscininha ou o que você quiser encher, hein? Então, é essa a questão. É o inverso. Porque se eu vou levar menos água, eu tenho que levar mais vezes água para poder encher a mesma piscininha, o mesmo tanque, o que você quiser. Tá? Olha só, o que eu fiz? De 6 para 2, eu estou diminuindo, então eu estou dividindo, né? 6 dividido por 3 vai dar 2. Professora, como é que eu sei essa conta de cabeça? Se você não souber de cabeça, gente, bota 6 tracinhos, 6 bolinhas, 6 o que vocês quiserem e junta de 2 em 2 e vê quantos você tem. Você vai ter 3 grupos, por isso que 6 dividido por 3 vai dar 2. Ora, mas não é inverso, que a gente já viu que o problema é inverso. Se eu diminuo a quantidade de água que eu vou levar para encher meu tanque, o que eu quiser, eu vou ter que aumentar a quantidade de vezes que eu vou levar o baldinho para encher lá o tanque. 60, aqui eu dividi por 3, eu vou pegar 60 e vou multiplicar. Por quê? Porque não é o inverso? A gente não já viu que isso aqui é inverso? É invertido? Então, 60 vezes 3 vai dar 180. Professora, não sei fazer essa conta de cabeça. Vai treinando. Dá uma olhada em outras aulas que fala sobre essa questão de operacionalizar. A ideia aqui é vocês entenderem que quando eu estou trabalhando com grandezas inversamente proporcional, quando uma aumenta, a outra diminui. E aí eu vou estar invertido. Se está invertido, eu também inverto a operação. Se aqui é dividir, o outro vai ser multiplicar. Tá bom? Eu acho que ficou simples vocês perceberem isso. Marta, tem alguma coisa, alguma observação para fazer? Esse assunto é bastante interessante. Você viu na outra aula grandezas diretamente proporcionais e agora inversamente. Eu não consigo distinguir bem a diferença de uma para outra. É bastante importante para os alunos. Pois é. Gente, eu sei que aí você diz assim,
Mas alguém disse a mim que a melhor maneira de fazer é regra de 3. A regra de 3 é uma regra que vem desta ideia aqui, tá? Vem dessa ideia e vai trabalhar justamente a operação. Você vai fazer mais rápido. É como quando você deixou de fazer somas, 3 mais 3 mais 3 mais 3, e passou a fazer a multiplicação. Quantas vezes eu fiz 3 aqui? 3 mais 3 mais 3 mais 3. 3 vezes 4. Se você somar, vai dar 12. Se você multiplicar, também vai dar 12. Eu só estou mudando a maneira de explicar a mesma coisa, ou de operacionar a mesma coisa. Matemática, essa evolução da matemática é justamente isso, para que fique simples quando vocês vão trabalhar problemas mais complexos, quando vocês vão ver outros conteúdos ligados a ele, mas que precisa que você faça o cálculo rápido. Professora, eu posso usar a calculadora? Na verdade, pode, só que é o seguinte, pessoal, eu não sei quais são os seus sonhos e vocês podem fazer o sonho que vocês quiserem, vocês têm condições de chegar lá. Agora, ninguém chega lá no seu objetivo final se ficar parado aqui. Você precisa andar e ir atrás dele. Vocês precisam entender que precisa esse esforço para entender um conceito. Então, novamente, aqui eu tenho 60 está para 180, assim como 6 está para 2. Olha só que coisa. Isso tem a ver com fração. Se eu pegar 6 e dividir por 2, eu posso simplificar essa fração. Vocês do 7º ano já viram, e eu já fiz uma revisão nas aulas anteriores. Claro que eu posso. Todos os 2 eu posso dividir por 2. Vai ficar 6 dividido por 2 dá 3 e 2 dividido por 2 dá 1. Então, a razão aqui é de 2 para 1. Ora, eu dividi por 2. Posso dividir isso aqui por 2? Posso. 60 por 2 dá 30, 180 por 2 dá 90. E ainda posso ir simplificando mais ainda. Se eu simplificar por 60, 60 por 60 dá 1 e 180 por 60 vai dar 3. Eita, professora, aqui deu 3 sobre 1 e aqui deu 1 sobre 3. Claro, pessoal. Ó, no inverso, não são grandezas inversamente proporcionais? Então, está invertido mesmo. Estaria igualzinho se fosse diretamente proporcional. Como, por exemplo, se eu gasto a do brigadeiro, se eu gasto R$60 para fazer 30 brigadeiros, quanto eu vou gastar para fazer 60 brigadeiros? Eu não dobrei? Então, deu 30 brigadeiros. Para eu dobrar R$60, vai ser 60 brigadeiros. R$60 vezes 2, ou seja, o dobro, 60 mais 60, 120. Aí eu tenho a mesma fração. Mas no inverso, eu vou ter a fração invertida. Isso é um conceito legal. Isso aqui a gente vai, na próxima aula, a gente vai rever, vamos trazer outro problema. E tem mais. Sabe aqui? Ó, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Eu não deixei em branco aqui? A gente já vai trazer uma letrinha, que é aquele que muita gente tem pavor quando aparecem as letras, o X, pode ser X, A, B, qualquer letrinha que é incógnita, tá? A gente vai trazer no próximo problema para vocês já irem se acostumando. E também, quando passar para a regra de 3, passar com facilidade. Veja, por que a gente trabalha na regra de 3? O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Gente, essa notação não pode ser por fração. A gente vai fazer aquela notação que a gente viu lá em razão. 2 pontinhos está para 3, assim como, que é o igual,
dois pontinhos, está para 6. Então, o produto dos extremos, é o que está nas pontas, é igual ao produto dos meios. Mas isso eu vou deixar para a professora Marta trabalhar com vocês lá no 8º ano, tá, gente? Pode ir? Pode. Vocês podem ver isso tudo. A gente já chegou aqui. Pode ver isso tudo em qualquer aula, com qualquer professor. Mas essa ideia de diretamente proporcional, ó, tô vendo a aula anterior. Subiu esse, o outro sobe também. Desceu esse, o outro desce também. Isso é o diretamente proporcional. Agora, e o inversamente proporcional? Ora, tô os dois aqui. Subiu esse daqui baixa. Ou o contrário. Baixou esse daqui sobe. Tá? Isso é o inversamente proporcional. Aqui, as operações vão ser inversas também. Multiplicar e dividir. Tudo bem? Esse conceito é muito legal, pessoal. Bem, agora até a próxima aula, que a gente vai trazer novamente problemas com grandezas inversamente proporcional. E aí a gente vai, eu vou detalhar mais, vou trazer um problema, vou ver se eu consigo um problema da OBMAP para vocês. Tá? Marta? Pessoal, tchau, tchau. Qualquer dúvida, visite nossa playlist no Educa Recife no YouTube. Não esqueçam. Continue estudando e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. E muito obrigada, hein? A equipe de Libras é essencial. Tchau, tchau.